Bom dia, colegas. Bom dia, docente. Eu chamo Paulina, sou estudante da SCTEM, do curso de Contabilidade e Auditoria, e vim por este e-mail para falar sobre o quadro conceptual. O que é o quadro conceptual? Quadro conceptual define conceitos, objetivos, características e componentes que estão na base da preparação e apresentação das demonstrações financeiras, bem como conceitos básicos de reconhecimento e mensuração dos mesmos para utilizadores externos. Demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a situação financeira da empresa. São chamadas de demonstrações financeiras a variedade de relatórios contabilísticos produzidos na empresa com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões, ou seja, são um conjunto de informações obrigatoriamente reportadas a cada trimestre por toda a empresa que possui ações negociadas na Bolsa de Valores, que também são conhecidas como companhias abertas. Os tipos de demonstrações financeiras são balanço, demonstração de resultados, demonstração das alterações na posição financeira, demonstração de variação do capital, fluxo de caixa e notas explicativas. Balanço. O balanço representa o patrimônio da empresa. Nele se verifica o valor do ativo, do passivo e do capital próprio. Trata-se da principal demonstração financeira na atividade empresarial, sendo comum sua divulgação seja no final do ano. Sua estrutura é dividida em duas partes: ativo, que são os direitos que geram valor para a empresa, e passivo, obrigações que representam os valores a pagar. Cumpre esclarecer que o resultado da diferença entre o ativo e o passivo é o chamado patrimônio líquido. Demonstração de resultados. A demonstração do resultado é um relatório contabilístico que mostra o resumo da posição financeira da empresa em um determinado período, de acordo com o regime de competência. O relatório leva em consideração os valores recebidos, os valores gastos com a atividade empresarial e as despesas a serem deduzidas das receitas para que se obtenham o valor do lucro. Apenas as empresas de capital aberto são obrigadas perante a lei a elaborar e divulgar a demonstração de resultados. Demonstração das alterações na posição financeira. A demonstração das alterações na posição financeira reflete geralmente elementos da demonstração dos resultados e as alterações de elementos do balanço. Concordantemente, esta estrutura conceptual não identifica nenhum elementos que sejam exclusivos daquela demonstração. Demonstração da variação do capital. A demonstração da variação do capital próprio tem como objetivo dar a conhecer as alterações ocorridas no capital próprio durante um ano econômico. Apresenta uma forma matricial na qual agrupa informação. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a demonstração financeira que indica a posição financeira da empresa dentro de um determinado período, seja diário, semanal, mensal ou anual. É nesse registro que é possível avaliar quanto de dinheiro entrou e saiu da empresa no período de tempo específico, de acordo com a análise do caixa interno, das aplicações financeiras e das contas bancárias. O fluxo de caixa permite saber exatamente onde os recursos financeiros foram aplicados e quais as suas origens, oferecendo melhor controle sobre o fluxo financeiro. Notas explicativas.
As notas explicativas fornecem as informações necessárias para o esclarecimento da situação patrimonial da empresa, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para mencionar fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial. Nas notas explicativas poderão estar relacionadas a qualquer outra das demonstrações financeiras, como a demonstração do valor adicional ou fluxo de caixa. Utilizadores das demonstrações financeiras. Os utilizadores das demonstrações financeiras são investidores, empregados, fornecedores, clientes, acionistas. Investidores. Os investidores preocupam-se com os riscos inerentes aos seus investimentos e com a taxa de rendimento que os mesmos proporcionam. Necessitam de informação que os ajude na decisão de investir ou não na empresa. Empregados. Interessa-lhes não só a informação acerca da estabilidade e eficácia das organizações, como também a informação que lhes permite avaliar a sua capacidade de fazer face às remunerações, pensões de reforma, manutenção do emprego. Fornecedores. Os fornecedores estão interessados na informação que lhes possibilite verificar se as quantias devidas são pagas nas respectivas datas de vencimento, bem como do potencial da empresa em termos da sua atividade futura. Clientes. Os clientes têm interesse em verificar que existem condições para a continuidade da sua fonte de abastecimento. Acionistas. Os acionistas estão interessados na informação que lhes possibilita avaliar da capacidade da empresa em pagar os seus dividendos e aumentar o valor da sua participação financeira. Objetivos das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar toda a informação que os utilizadores precisam para a tomada de decisões, proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira, satisfazer as necessidades comuns de maioria dos utilizadores. Pressupostos adjacentes. Continuidade das operações. As demonstrações financeiras são geralmente preparadas para o período em análise em comparação com o ano anterior, no pressuposto de que a entidade tem operado continuadamente e que continuará a operar no futuro previsível. Base de acréscimo. Para atingir objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas na base contabilística do acréscimo. De acordo com esta base, os efeitos das transações e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos seguintes. Características qualitativas das demonstrações financeiras. As características qualitativas das demonstrações financeiras são compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. Compreensibilidade. Na compreensibilidade, a informação proporcionada deve ser clara e de fácil compreensão pelos seus utilizadores. Relevância. A informação prestada deve ser
deve ser pertinente para a tomada de decisões dos utilizadores das informações financeiras, ou seja, deve estar relacionado com o seu poder de influenciar e ser-lhe apresentada em tempo útil. Fiabilidade. Na fiabilidade, a informação deve ser desprovida de erros, omissões ou juízos de valor e mostrar apropriadamente o que tem por finalidade representada. Não significa que a mesma seja totalmente rigorosa e pormenorizada na medida em que o excesso de rigor na sua construção pode pôr em causa a sua disponibilidade em tempo útil. Comparabilidade. A informação deve ser preparada de forma consistente ao longo dos vários períodos de vida da empresa, de forma a se poderem extrair conclusões da comparação da mesma, isto é, os métodos, critérios e princípios devem ser observados com uma lógica de comunicação da empresa em que se considera útil a comparação das suas atividades no tempo e no espaço. E assim concluo a minha apresentação sobre o quadro conceptual. Muito obrigada pela atenção dispensada.